Senhores vereadores, munícipes que nos visitam, nós estamos hoje fazendo esse encontro para tratarmos da lei de outorga onerosa, a lei que regulamenta a outorga onerosa em nosso município. Temos a honra de ter conosco o nosso prefeito municipal, nosso amigo José Castelo de Champs. Temos a honra de ter junto o seu Gilberto, conosco aqui na mesa, que vão nos prestar os esclarecimentos, o seu Gilberto da Silva de Montalvão, da Procuradoria do Município de Florianópolis. Temos o senhor Ilson Frigo, que é da Prefeitura de Florianópolis, da Secretaria de Urbanismo. Eu convidaria o procurador do município para que tomasse assento na mesa e nós daremos início, cumprimentando também o seu Matheus Machado, que é diretor do Orçamentos e Projetos do CEPLAN, que está conosco. Eu até pediria que o Matheus tomasse assento aqui lá com o LED, ou, se precisar, nós pegamos, por favor. A dona Luana Monteiro, arquiteta urbanista, também do CEPLAN, Carolina Silvestre, arquiteta de urbanismo, também do CEPLAN, e o Matheus Machado, já citado, a quem nós damos as boas-vindas. Também as boas-vindas a Gabriela do CEPLAN, né? O nosso setor de... Não, nosso setor não de eventos, mas de promoções está meio falho, me deixou aqui meio do cerimonial, me deixou aqui meio sem pai e sem mãe. Nós gostaríamos só de fazer assim, antes de abrirmos, de iniciarmos, é que, por motivos alheios à nossa vontade, e talvez alheios também à Prefeitura Municipal, esse projeto, viu, Gilberto e Wilson, somente nos chegou às mãos agora a questão de 15, 20 minutos atrás. Então fica realmente um pouco problemático que nós pudéssemos estudá-lo para fazer algumas perguntas pertinentes. Então nós acredito que vamos mais escutar, não é? Os vereadores que já tiveram algum conhecimento a mais da matéria naturalmente interferirão, não é? E eu gostaria de deixar aberto aqui, prefeito, gostaria de falar alguma coisa antes de nós, que aí nós passaremos a palavra. Essa sessão, essa reunião está sendo gravada, porquanto nós vamos também depois convocar os senhores empresários do ramo de construção civil e nós já vamos ter no nosso site da Câmara todas as matérias que serão discutidas hoje aqui. Pois não, prefeito? Não, só inicialmente agradecer as pessoas que vêm nos dar o esclarecimento, Wilson Frigo, Dr. Gilberto, e da Procuradoria, né? E realmente isso é uma prévia, né, para que os vereadores e o nosso pessoal da Secretaria de Planejamento possam conhecer um pouco melhor, né, esse esclarecimento que nós vamos ter, porque para nós é um fato novo, né? Na verdade, para nós é um fato novo, né? Nós temos isso já na lei do plano diretor. E nessa lei do plano diretor, nós precisamos fazer encaminhar esse projeto complementar para que nós possamos botar em prática, né, o plano diretor com a outorga onerosa. Ou seja, em alguns locais que as pessoas já estão esperando para construir alguns edifícios com mais pavimentos, né? E ter essa possibilidade da gente botar em prática, então, porque até então o nosso plano diretor precisa de várias regulamentações, decretos de lei e algumas leis complementares. Uma das leis complementares seria essa, então, para a outorga onerosa. Nós temos algumas desapropriações para acontecer e dependemos dessa legislação também. Então, por isso, achei interessante convidar pessoas que têm um pleno conhecimento, né, na área em Florianópolis, na Prefeitura de Florianópolis, até porque Haja Vista também faz parte já do plano diretor do nosso município. Então precisamos regulamentar
e através de lei e através de decreto. Então, por isso, eles vêm fazer uma explanação para nós, para a gente conhecer um pouco melhor, quando os vereadores, para quando entrar em pauta, a gente já tem um conhecimento, todos nós, né, tem um conhecimento melhor. Eu também não compreendo bem disso ainda, os vereadores eu também acredito que precisam conhecer, né, e até o nosso pessoal, né, o doutor Nazário, também da Secretaria de Planejamento, para que a gente possa ter alguns esclarecimentos melhor. Então era isso, quero só agradecer então as duas pessoas que vêm colaborar conosco, o Frigo e o doutor Gilberto, e nos colocar à disposição, tivermos alguma dúvida, podemos perguntar, né, para que a gente tiramos todas as dúvidas que eventualmente possamos ter, porque precisamos dar mais um passo para as construções que vão surgindo, né, no nosso município. E é sabido que já tem vários empresários aguardando. Obrigado. Muito bem, agradecemos a participação do prefeito, é um encontro absolutamente informal, onde nós estamos aqui com a finalidade de aprendermos ou de nos informar melhor a respeito da regulamentação dessa lei. Então, nós passaremos a palavra ao senhor Gilberto da Silva de Montalvão, da Procuradoria do Município de Florianópolis. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença dos senhores. Não, só o Wilson aqui vai iniciar, então. Desculpe aqui, presidente. É que eu consultei e o senhor disse que iniciaria. Muito bem. Então, o senhor Wilson Frigo, que é da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Florianópolis. Se quiser também usar, se não quiser usar pode usar ali o... Acho que nós vamos ser daqui mesmo. Pois não. Fique à vontade. Senhor prefeito, senhor presidente da Câmara, senhor presidente da Câmara, procurador, vereadores e a todos os participantes, uma boa tarde. A princípio foi uma satisfação atender o pedido do prefeito, já que conheço o prefeito há muito tempo, para vir aqui e conversar sobre a questão da transferência de índice. A minha parte é a parte técnica e o do doutor Montalvão é a parte legal junto à Procuradoria e como funciona na Procuradoria. Na parte técnica, a princípio, a pessoa tem uma área atingida. Lá em Florianópolis, o índice, a maior parte do índice, é sobre o atingimento viário pelo plano diretor. Então, o maior índice que tem, vamos dizer, rodando no mercado de Florianópolis é sobre atingimento viário. Aqui, provavelmente, vocês seriam um outro tipo de índice, pelo que o prefeito falou, seria a questão de drenagem, né? Bom, o que acontece conosco é quando a pessoa tem uma parte atingida pelo sistema viário, ela entra no protocolo com um pedido de certidão do atingimento viário. Aí ele apresenta o levantamento topográfico e esse processo, com a escritura, esse processo é encaminhado, era a SUSP, hoje é a Secretaria de Obras. Aí a SUSP, eu vou falar da SUSP, porque ela analisava o atingimento e encaminhava ao IPUF, que o IPUF é que tem todo o sistema viário, e o IPUF definia exatamente a área atingida. O processo voltava para a SUSP com a área já totalmente definida, quanto às suas dimensões, quanto à área. Inclusive ficava já definida a área remanescente, com a área do terreno, com as dimensões, todo já definido. Chegava na SUSP, o técnico que pegou o processo para análise, ele vai expedir uma certidão. Eles pedem a certidão da área atingida e a certidão da área remanescente. Com essa certidão, ele vai à Procuradoria e fazer a doação da área atingida. E a partir desse momento, a Procuradoria é que entra em ação. Que daí seria o doutor Gilberto que vai explicar. Aí no final, tem mais a questão de aplicação no projeto. Aí eu volto a conversar com vocês. Bom, senhor prefeito, senhor presidente, procuradores,
vereadores, muito obrigado pela oportunidade que estão me dando aqui. Bom, eu vou mais ou menos explicar do jeito prático que a gente leva no dia a dia da Procuradoria. Ele falou, é expedida uma certidão. Essa certidão, ela especifica exatamente a área que você está desapropriando ou recebendo em doação, a área remanescente, que seria a área do proprietário, o índice aplicado. A certidão ela vai descrever exatamente todo aquele procedimento até chegar ao final da certidão, até chegar aquilo que o Wilson explicou, ele vai estar todo relatado nessa certidão, explicando a tal área teria um índice de aproveitamento de 3,3, está sendo desapropriado uma área X e em contrapartida ele vai receber uma área Y, tá? Aí ele em mãos dessa escritura, dessa certidão, o que o proprietário do imóvel faz? Ele vai no cartório, no tabelionato, e lava uma escritura de doação. Uma escritura de doação onerosa, porque ao mesmo tempo que ele está doando, ele está recebendo também. Então é uma doação onerosa, né? E aí, a partir daquilo ali, dessa doação, o prefeito assinando a escritura de recebimento desse imóvel, né? Aí sim, entraria a Procuradoria, nós teríamos lá um programa, né? No computador, onde você cadastra essa área que você está desapropriando, você cadastra o proprietário, e assim cadastra o proprietário, o índice que ele recebeu, né? Porque esse índice é o seguinte, ele é um direito que ele vai ter de construir naquele imóvel ou em outro, né? Digamos, você tem um imóvel, certo? Parte dele vai ser atingido. Então, você vai sofrer aquela desapropriação do município, certo? Você vai receber aquele direito de construir, que seria o que a certidão está lhe concedendo, certo? Você tem interesse de construir no mesmo imóvel, você constrói. Se você não tiver, ou não tiver um imóvel para construir, você transfere a um terceiro, através de uma outra escritura, que seria uma escritura de transferência de índice, ou seja, seria uma moeda corrente entre particulares. Mas essa moeda corrente entre particulares, ela ocorre da seguinte forma. Eu, particular, eu posso vender para você particular, mas desde que exista a anuência do município. Por quê? Porque na hora que você vai dar anuência, você faz a baixa daquele índice que foi concedido. Ou seja, você está utilizando, você dá baixa. Explica ali que foi utilizado no projeto número tal, numa obra número tal, e aí tem todo um relatório. Então você vai ter três relatórios. Um relatório dos imóveis desapropriados, um relatório dos índices obtidos e um relatório dos índices utilizados. Entende? Isso é a grosso modo, né? Então é mais ou menos assim que funciona. E na questão lá, o índice ele é tanto relacionado a sistema viário, como interesse social, e também em algumas situações de preservação permanente. Naturalmente, porque tu vai utilizar sempre o índice, digamos, uma preservação permanente, tu vai ter um 0,001. Só se houver interesse mesmo do poder público em manter aquela área. Porque a gente sabe, a área de preservação permanente, a grosso modo, ela não seria indenizável. Mas, se você quiser incorporar o patrimônio público, você tem que indenizar. Então, dessa forma, também é utilizado esse índice, né? E como é que funciona? O processo, porque são três coisas. A transferência de índice, que seria o índice, que é o potencial construtivo daquele imóvel, né? E tem também o solo criado.
Tá? Mas um é em função do outro, né? Você vai criar o solo, você vai ter que adquirir, seria o título oneroso da história, né? Você vai adquirir um direito, e além de comprar os índices. É assim, dessa forma que nós aplicamos, né? Você compra o índice, né? Ou seja, tu compra aquele direito de construir a mais. E, ao mesmo tempo, você também paga onerosamente por essa a mais que você está construindo. Então, são dois institutos, né? São duas questões. É uma outra lei. Você aumenta, aí talvez seja interessante também. Os dois institutos, porque nada mais, nada menos que tu vai comprar esse direito, né? Eu só solicitaria que os senhores, quando tivessem uma interferência, utilizassem do microfone, porque, conforme informei, isso aqui será gravado e possivelmente os empresários vão querer consultar e aí teriam melhor condição. Tudo bem, presidente. É falta de hábito. Não. Gilberto. Bem, ele falou sobre o solo criado, né? O solo criado é outra lei. Essa lei, embora o plano diretor permita que o índice seja 2,3, seja 3, o que você passar do índice 1, ele vai cobrar uma taxa em cima do CUB. Se você aumentar até o prédio aumentar em 2, 3 pavimentos, ele vai aumentar acima desse índice 1. Então isso para o município é bom, porque ele vai ter o índice de aproveitamento, ele pode desapropriar terrenos e pagar, teoricamente, e além disso, ele vai cair no solo criado, que aí é uma taxa em questão monetária. Tá? Isso nós temos lá. Que eu não sei se foi previsto aqui, né? Ele disse que tem. Adquirir o solo criado. Mas as duas maneiras apenas de adquirir. Né? Mas a utilização é a mesma, é aproveitar. A outorga onerosa é o seguinte, não sei se... então não é o mesmo solo criado que o nosso. Porque tudo aquilo que tu fizeres acima do índice de aproveitamento básico, além do solo criado, além do teu índice, obter o índice, sim. Tu paga aquele a mais que você tem. É mais ou menos isso aí mesmo. Nós temos essas duas questões, então, na verdade... Mas é assim mesmo. O empresário, no final, ele vai pagar uma área de desapropriação e, além disso, porque ele aumentou o prédio dele, ele vai pagar uma parte em dinheiro pelo aumento do gabarito. No final, para o empresário, ele paga praticamente além de ele adquiriu o direito de construção, ele paga esse, como é que eles chamam? Solo criado. Solo. O que foi feito a mais. Né? Então, não sei qual é, alguma dúvida. Na realidade, a pessoa, como ele falou, de posse da certidão, ele vai no cartório e ali ele faz uma escritura. Nós temos por hábito o seguinte, eu falei em desapropriação amigável. Tá? Desapropriação amigável a gente utiliza quando doação amigável. Tá? Doação amigável é quando o título ele tem um registro, ele tem uma matrícula. Nós temos muito problema lá em Florianópolis de que muitas áreas elas não estão tituladas, ou seja, são de posses. Então, isso também nós desapropriamos, nós trocamos, né? Só que aí o instrumento, ele é um instrumento diferente. Em vez da doação, ele é uma desapropriação. Por quê? Porque a desapropriação, ele é um meio de aquisição da propriedade. Então, tu leva aquilo a registro. Atualmente é feito dessas duas formas, ou seja, desapropriação quando é escritura de posse e doação quando é uma escritura de propriedade, né? Tem uma escritura de propriedade. Sim. Posso perguntar? Pode. Só um minutinho. Não tinha autorização do
não seria do Castelo, seria do Robson. Eu tive a liberdade de pegar uma escritura de índice e uma escritura de doação da Beco Castelo, da Prefeitura de Florianópolis. Não pedi autorização para o Robson. Então, se alguém quiser dar uma olhadinha, né? Mas agora eu pedi para ele se eu podia... Porque são duas coisas. Uma é escritura de doação, uma escritura de doação de um imóvel. Então, é o prefeito que assina, certo? A questão da transferência de índice, para evitar que o prefeito... para cada ato tenha que assinar, então, naturalmente, que houve uma delegação para alguém anuir, né? A pessoa que fazia o registro, que era eu mesmo anuía nas escrituras, né, de transferência, no caso. Sim? A minha pergunta é o seguinte, eu achava que não tinha dúvida, mas apareceu. Tá, mas... até eu tenho na prática, essa lei ela vai permitir, vai facilitar a prefeitura de adquirir áreas que precisa desapropriar, pagando não com dinheiro, mas com esses créditos, é só isso? É isso aí mesmo. Resumindo, é isso? É isso aí mesmo. E outra coisa, é uma hipótese, tá? E outra... Qual é outra hipótese, então? Não, A outra é da pessoa adquirir da prefeitura. Sim, mas aí a prefeitura desapropria o meu terreno. Paga com esse índice. Tá. Eu posso vender esse índice para quem eu quiser, ou para a prefeitura também? Não. Ou eu usar. Não, tudo bem. Cria uma moeda, um produto que sai, uma propriedade, né? Um índice, e pode negociar com outros empresários que precisam ampliar o gabarito, é isso? Exatamente. A outra hipótese, que não seja de atingimento viário ou de drenagem, é a própria prefeitura todo ano criar uma lei dizer o seguinte, esse ano nós vamos liberar 10, 15 mil metros de índice para vender, sem ter terreno nada. Isso ela pode fazer, mas aí ela tem que aprovar, por exemplo, tem que aprovar todo ano na Câmara um número X, e aí tem que ir no mercado de leilão. Aí também pode acontecer isso. Se me permite, a prefeitura poderia, sem ter o terreno, ela poderia criar um... Pode. Mas, e vai basear esses valores como? De que forma? Como assim? Não, na real, o valor é o mercado que manda. É o mercado que manda. Mas ela está criando uma coisa, está fazendo uma coisa subjetiva. Olha aqui, na realidade, não, criando não. Essa questão, essa eu não entendo. Essa eu não entendo. Eu entendo só do exatamente. Só do ponto concreto. De criar dinheiro, isso aí é a mesma coisa que lançar moeda. Mas ela pode fazer isso também. O solo criado, basicamente, é isso que ele fez. Mas ele cria uma troca, certo? Não, no solo criado ele não tem troca. Não, na troca não. No solo criado é o mesmo. Tá. Mas na real, o solo criado seria isso que a prefeitura... O solo criado é a mais e venderia. O solo criado é o seguinte, todo município tem um índice que se usa nos terrenos. Aí a prefeitura aprovou, em cada região. O que a prefeitura fez, Florianópolis? Ela disse o seguinte, em lei, aprovado pelos vereadores, tudo. Até o índice 1, a prefeitura não cobra nada. Tá? Do índice 1 até o índice 2, ela cobra 1% do cubo por metro quadrado. Do índice 3 ao índice 2, do 3 ao 4, ela cobra 0,2% por metro quadrado do cubo. E do 0,4 para frente é 0,3, eu não tenho na cabeça o número certo. É isso aí, ela cobrou, ela criou uma moeda. Aí o que acontece? Por exemplo, a empresa entra com um projeto, ela usa o índice de transferência, o analista vai analisar o projeto e, para a questão de remunerado, ele tem uma planilha. Aí ele vai botar, o terreno tem 1.000 metros. Então, até 1.000 metros de área, a prefeitura não cobra nada. De 1.000 metros a 2.000 metros, ela começa a criar, cobrar em dinheiro em função da área que ele vai tendo a mais. Então, esse é o que pode ser feito. Solo criado, ele exige o direito de construção. Aí a pessoa sai um valor X, por exemplo, para ter uma ideia, um prédio em Florianópolis na faixa de 10.000 metros quadrados,
ele está dando dessa taxa de 100 mil a 120 mil metros quadrados, 120 mil reais. Mais ou menos um prédio de 10 mil metros quadrados dá esse valor de solo criado no final. E posso falar mais uma coisa. Diversos empresários, há alguns anos atrás, entraram com diversas ações tentando que esses valores não fossem cobrados pelo município de Florianópolis, e todas as ações foram vencidas. Ou seja, o Instituto é perfeitamente... Inclusive, hoje ele é agraciado pelo Estatuto da Cidade, né? Então, quer dizer que... Pastor Nassete, por favor. Sua Excelência, nosso prefeito, nosso presidente da Câmara de Vereador, nosso procurador do município, Nazário, cumprimentar os vereadores, cumprimentar os senhores que estão aqui presentes, senhoritas, e também cumprimentar o doutor Gilberto e Pedro, e agradecendo por essa bela oportunidade, por essa gentileza de vir aqui prestar para os nossos vereadores e para quem quisesse estar aqui presente, esses belos esclarecimentos, que é muito importante para a nossa opinião pública, tendo em vista que é um fato novo, que vai acontecer aqui na nossa cidade. Pergunta que eu faço: que critério que será adotado da valorização? Por exemplo, eu tenho um bem lá no Bom Viver. Tenho um bem no Bom Viver. Há interesse da prefeitura desapropriar aquela minha área, o valor que eu vou ter lá, e se eu tenho um bem aqui no centro da cidade? E outro critério, isso aí será emitido uma escritura, uma certidão será emitida. Eu queria só esse esclarecimento, por favor. Na realidade, sai uma certidão que depois o proprietário ele vai no cartório, no tabelionato, e faz essa transferência. Aí seria através de uma escritura de transferência, de doação ou de desapropriação. Quanto ao índice, isso, digamos, fica num banco de dados, né? No seu banco de dados. Então, o seu processo vai lá, eu vou utilizar tanto. Ele vai lá, na hora que eu for anuir ou for aprovar o projeto, eu debito o que ele vai ser utilizado desse banco que ele tiver. Então, ele vai ter sempre um cadastro com aquilo que ele tem. Vai ter que ter uma pessoa, naturalmente, para controlar tudo isso aí. Só que essa parte, por exemplo, o que é para dar baixa é o seguinte. Por exemplo, a pessoa tem 3 mil metros quadrados. Ela vai usar 2 mil. Então, ela pega, entra com o processo, vai na SUSP, a SUSP analisa o processo e manda um requerimento para a Procuradoria, dizendo da seguinte, mais ou menos termo. O processo tal, falando de tal, utilizou da escritura que ele vai apresentar para nós 1.000 metros quadrados. E primeiro ele autoriza também, dá essa baixa. Ele dá uma autorização por escrito também. Aí o processo, depois de todo pronto na SUSP, ele passa na Procuradoria, aí a Procuradoria, no banco de dados que ela tem lá, ela vai lá, fulano de tal tem 3 mil metros quadrados. Aí utilizou 1.000 metros no processo tal, vai lá e dá baixa. Então ela só ficou com 2 mil. Aquele 1.000 desapareceu, ficou para a prefeitura, já é da prefeitura, e desapareceu o índice dele. E assim é uma sequência. Nós gostaríamos de... Na realidade, a metragem é o seguinte: você pega, para você saber o que ele vai, quanto vai ser que você vai receber. É o seguinte: nós utilizamos, digamos, o índice 1 lá. Vamos levar em consideração o índice 1, tá? Então, por exemplo, eu tenho um terreno, eu vou ser desapropriado em 500 metros quadrados. O índice é 1, então eu vou receber 500 metros quadrados. Em qualquer lugar da cidade. A princípio, sim. Mas eu entendi, naturalmente... Deixa que eu entendi a... Só um pouquinho. Eu vou explicar. Entendi. Perfeito. Perfeito. Essa é a dúvida. Essa é a dificuldade que nós estamos passando. Então, deixa eu explicar. Né? É uma dificuldade que nós estamos passando. É uma pergunta bem providencial. Mas agora está mudando. A nova lei vai mudar. Então, deixa eu explicar. O que acontece, que eu acho que até não é correto em Florianópolis, é o seguinte. Você tem um terreno lá no Pano do Sul, ele é um valor pequenininho. Lá ele tem 5 mil metros, e aliás, os maiores atingimentos estão no interior, porque tem um sistema viário projetado, largo e tal, estão lá. As áreas maiores estão no interior. Então eles vêm de lá
com um índice de 1, mas um valor pequenininho e vão aplicar na cidade onde o valor é muito alto. Isso aí eu acho que era a falha da lei que existe hoje em Florianópolis. Mas no novo plano, eles já estão mudando. Se você tem lá no Planalto do Sul, ele vem com um índice de redutor. Ele está vindo com um índice redutor. Então, se lá vale 5.000 metros, aqui na cidade, se ele aplicar na cidade, que a valorização é muito mais, vai valer 2.000, 3.000, não sei qual é o índice. Mas está vindo, a nova lei está vindo com um redutor. Hoje não tem esse redutor. Hoje, se você pega uma área de 5.000 metros lá no Planalto do Sul, vale 500 mil reais, você vai vender essa área no centro a 5 milhões, vamos dizer. E é a realidade. Essa eu acho a falha da... Exatamente. Nós vamos escutar aqui o Matheus Machado, que é diretor de Orçamento e Projeto da CEPLAN, que ele poderá dar mais uma ideia para nós do projeto em questão. Boa tarde, presidente, boa tarde, prefeito, os vereadores, os colegas que estão nos auxiliando aqui, estão nos explicando, os colegas lá da CEPLAN também. Essa lei da outorga onerosa, é importante a gente esclarecer que isso é só uma lei que está regulamentando, nosso plano diretor já prevê essa situação, inclusive os gabaritos e o índice, como eles falaram aqui, nosso plano diretor ele estabelece índice básico e índice máximo. Então, nosso plano diretor já prevê em cada zonamento qual é o índice básico e qual é o índice máximo. Então, isso a gente não vai regulamentar aqui nessa lei. O prefeito nos procurou, juntamente com a procuradoria, a gente fez alguns estudos para que a gente conseguisse chegar, depois vocês vão observar o projeto de lei, e no projeto de lei a gente já traz a expressão numérica, ou seja, o cálculo que a gente vai chegar no valor tanto da outorga onerosa quanto do índice. Essa preocupação do vereador Nansete e do vereador Braz, a gente teve essa preocupação, inclusive eu estive lá conversando com o engenheiro Frigo, lá na SUSP, quando a gente estava elaborando essa lei, a gente conversou e foi uma preocupação que ele já mostrou lá e a gente trouxe para a lei e já verificou essa situação. Então, como é que vai ser feito? Vai ser pego uma certidão na gerência tributária da prefeitura, que vai fazer um cálculo atualizado da planta de valor daquele lote, daquele local. Então, o valor que vai ser pago pela outorga onerosa lá no bairro Fundos é diferente do valor que vai ser pago aqui no centro. Tudo vai depender da região e do valor monetário do imóvel naquela região, né? Outra situação que a gente... Essa situação da variabilidade e a questão do índice básico, que eles falam lá em Florianópolis, eles utilizam o índice 1, aqui já o nosso plano diretor já prevê... Isso, aqui em Biguaçu é índice básico e índice máximo. Por isso que... Não, aqui em Biguaçu é isso. Então, tu vai construir, tu vai, por exemplo, nos dois institutos, a outorga onerosa e nas transferências de índice. A transferência de índice, como o engenheiro Frigo lá falou, ele falou que lá em Florianópolis é muito utilizado para a questão de atingimento viário. Aqui no nosso projeto de lei, no artigo 7º, a gente já traz o rol de possibilidades quando que vai haver essa transferência de índice. Esse rol a gente não criou, ele já está previsto tanto no plano diretor quanto no Estatuto da Cidade, então não foi criação nossa. Então, toda vez que houver atingimento pela municipalidade através dessas situações aqui, a pessoa, no caso que sofreu algum impedimento, vai poder ser indenizada através de índice. Ou se não, vamos chegar, hoje, por exemplo, não existe índice no mercado para vender, mas a gente já sabe lá na Secretaria de Planejamento que tem vários empreendedores que querem construir mais 2 pavimentos ou mais 3, e essa questão de pavimento já teria que comprar. Então, ele vai lá, vai utilizar a fórmula que está prevista aqui no artigo 2º do projeto de lei, vai pagar o valor, vai ser aprovado o projeto na CEPLAN, depois ele vai pagar esse valor e vai poder comprar esse índice. Depois, quando houver já índice disponível no mercado de outras pessoas, agora também tem a questão da macrodrenagem que a gente vai utilizar bastante essa situação da transferência de índice. Isso já vai gerar uma quantidade de índice bastante considerável. O nosso procurador, Nazário. Só para fazer um acréscimo aos comentários do Matheus,
Como é que vai ser feito esse cálculo com relação à diferença, né? Só para ficar um pouco mais prático. Vamos pegar, por exemplo, lá no artigo 8º, ele traz uma fórmula, como que se vai calcular. Partindo desse exemplo que o vereador Nassete nos trouxe, de um imóvel no Bom Viver, por exemplo, se lá o valor do imóvel, metro quadrado na avaliação da prefeitura, for R$50, por exemplo, para facilitar a nossa conta, e o número de metros quadrados for 1.000 metros quadrados, de um lote dessa fórmula, o que você vai comparar? O valor dos 50 metros quadrados lá, multiplicado pelos 1.000 metros quadrados do terreno, dividido pelo valor do metro quadrado aonde se vai utilizar esse índice. Então, vamos imaginar, o senhor vai pegar esse direito de construir lá do Bom Viver e transferir aqui para o centro. Se lá for 50 e aqui for 100, o que vai acontecer? Aqueles 1.000 metros vai dividir pela metade. Então, isso, o fator redutor vai ser sempre a avaliação do imóvel feito pela prefeitura. Pegar o centro e levar para lá. Vai aumentar, exatamente. Aumenta, né? Foi a forma mais justa que a gente encontrou de tentar equilibrar essa diferença, né? Eu acho, em Florianópolis, eu acho a falha isso aí. Isso é exatamente antes da expedição da certidão. Tu faz esse cálculo e tu vai, digamos, tu tem tantos a ser... Não, a certidão Não vai dá, especificar... tem que saber aonde ele vai aplicar. Isso, a certidão vai especificar a origem daquele direito. Tá, a origem. Quando for aplicar, que daí o setor do planejamento vai fazer esse cálculo para ver quanto a hora que vai utilizar. Claro que, tendo essa regra, a pessoa que comprou já vai saber quanto é que ele vai precisar lá naquele local que ele quer colocar. Isso, exatamente. E daí a opção do empreendedor, se ele vai comprar de um particular ou comprar da prefeitura, vai regular o mercado. Na verdade, eu acho que a princípio, eu acho que o interessante de vocês é usar pelo sistema de drenagem, me parece que é o mais fundamental. Então, criar o índice, no momento, talvez enche um pouco o mercado, né? Até, pelo menos, dar um equilíbrio e ter um preço razoável. Hoje, Florianópolis está na faixa de 65, 70, às vezes um pouquinho mais, um pouco menos, depende do que está no mercado para venda e da necessidade do pessoal ter que comprar. Florianópolis hoje, por exemplo, eu acho que tem de sobra, porque faz 8 meses que lá não se aprova mais nada de prédio. 8 ou 10 meses. Então, é uma questão jurídica que está, o prefeito baixou um decreto lá e está para se decidir, então... Se não se usa, sobra o índice no mercado. Aproveitando que o Frigo e o Dr. Gilberto estão aqui, uma necessidade que o prefeito constatou a partir de uma reunião que foi feita com os vereadores seria o seguinte exemplo, de um imóvel de 2.000 metros quadrados. Vai ter uma parte que vai passar a ser utilizada pelo município de 1.500, sobrou 500 metros quadrados lá. Aquele direito de construir, ele não vai poder utilizar no imóvel dele pelas limitações de recuo que tem que deixar. Então, o que seria obrigado a transferir para um terceiro? O que o prefeito imaginou e pediu que nós fizéssemos uma análise, se poderia se aumentar o número de pavimentos, né, claro que obedecendo todas aquelas regras do plano diretor, para permitir que todo o índice gerado num terreno fosse aproveitado naquela gleba remanescente. Com essa diferença que tu falou, é difícil. O que pode ser feito, por exemplo, é ver o índice que aquele imóvel que sobrou vai suportar. E aí aprovar 2 pavimentos a mais, certo, com transferência de índice. Mas essa diferença de 500 para 1.500 nunca vai conseguir colocar ali. Uhum. Nunca vai. Ao contrário, sim. Porque para nós lá, o índice tu pode ir para o próprio terreno ou para terceiros. Quer dizer, mas é que no interior, está vindo do interior, então eles não estão construindo no interior, né? Porque o índice lá é baixo e a maioria é casa. Então, eles estão trazendo de lá para o centro. Então, na verdade, todo o índice que eles compram lá vem para o centro. Mas isso dá de fazer, usar no próprio terreno, dentro da norma. Primeiro, nós lá calculamos os índices, o afastamento daquele terreno e, a partir daí, coloca 3 pavimentos com a transferência de índice. E, além de tudo, não é só com transferência de índice, né? Tu pode aumentar o próprio índice do terreno. Se tiver afastamento e sobrar afastamento, dá de aumentar. Onde nós teríamos também transferência de índice é na questão de patrimônio histórico também. Tá? Porque
muitas vezes a pessoa, mas se eu não tivesse essa casa aqui antiga, eu poderia construir isso, aquilo. Então, aquele potencial construtivo que ele teria dentro daquela área tombada, tu diminui aquilo que já tem e o restante também é alienado. Ele pode ser alienado através de escritura e coisa e tal. Isso aí ficaria averbada. O imóvel ele continuaria do proprietário, ele não transferiria a propriedade. A nossa lei contempla isso? De imóveis históricos, tombados. Posso ler para o senhor aqui, presidente? Pois não, qual seria? O artigo 7º, inciso 5º, proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Na verdade, como eu falei, esse rol, tanto para a Prefeitura de Florianópolis quanto para o nosso, quanto de qualquer prefeitura, vai ser o mesmo, porque já está previsto no Estatuto da Cidade, então a gente só está trazendo aqui. Porque, na realidade, a gente tem isso bem antes do Estatuto da Cidade, né? Então, Na verdade, isso aí, pelo menos, implantado já está desde 97, se não me engano, ou 98, né? Na Não, prática, eu digo implantado funcionando, porque antes, desde o 8, antes de eu entrar na prefeitura. na prática se está replicando a legislação federal. Só que para bens tombados, eu estou na prefeitura há 30 anos, eu acho que não tem transferência de 10 imóveis para eles, não uso do bem tombado. Eu não sei se é um receio, talvez, do proprietário que vai usar para o bem tombado e depois vai perder o imóvel, mas a maioria deles não está aplicando essa norma. Mas tem alguns. Tem alguns. Dá de contar numa mão. Porque os outros eles estão deixando tombar mesmo. Tombar o prédio. Vereador Wilson. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, nosso presidente, nosso procurador. FIC, a gente já se conhece há muitos anos, o sofrimento e aprovação dos projetos da Prefeitura de Florianópolis. Doutor Gilberto, é a primeira vez que estou conhecendo, nossos queridos colegas, os vereadores, nossos técnicos da CEPLAN, o João, assessor do prefeito. Uma das maiores preocupações que aquele dia eu já indaguei na reunião que a gente fez prévia com o executivo, imagina Frigo na Lagoa, o gabarito 2 andares e o plano diretor cede lá que pode construir mais 2. Só pegar como exemplo. É o impacto que vai dar para a comunidade no local que se estabelece dentro do plano diretor 2 pavimentos. E o gabarito, vão lá, uma pessoa do Bom Viver ou aqui do centro, imaginem comprar, nós aqui na Praia de São Miguel, ali pode ser 2 pavimentos. E lá na aprovação do plano diretor e nas audiências públicas, ele foi aprovado com mais 2, o índice de mais 2 ou de mais 4, ou início mínimo ou máximo. O impacto vai dar de visibilidade para quem vai passar naquelas comunidades, um prédio alto e outro prédio baixo. É só nesse sentido, se vocês tiverem alguma coisa dessa natureza em Florianópolis. Não, só explicar, não vale a questão do gabarito de aumentar 3 pavimentos para toda a região de Florianópolis. Nós temos o seguinte, aonde o índice é 1, lá nós temos, índice, começa com 0,8, 1, 1,3, 1,5, 1,8, 2,3, 3, 3,3, 4 e 4,4. Só pode transferir, aumentar gabarito, aonde o índice é superior a 1,3. Então, na Lagoa, Canasvieira, aquela região toda do balneário, tu não pode aumentar gabarito, tu só pode aumentar o índice. Tá? E na Lagoa, inclusive, isso aí depende do zoneamento, do plano diretor. Na Lagoa, tu não pode ter o pilotis, tu só pode, nem o ático. Então, é isso que, na hora de elaborar o plano diretor, se vocês acham que ali é uma área a ser preservada, que não pode passar, aí vocês têm que aprovar no plano diretor o índice 1, ou 0,5, ou quando vocês quiserem. Aí teria que fazer o estudo e dizer que naquele local não pode ter gabarito e excesso. Só isso. É isso que vocês têm que analisar o geral de vocês. Onde é que vocês querem aumentar o gabarito? E aonde vocês acham que tem algum valor histórico ou visual? Aí não aumenta. Continua a palavra livre. Bem, não havendo... Prefeito, pois não, prefeito.
só gostaria de fazer um relatozinho, se eu entendi a situação. Biguaçu é uma situação um pouco diferente da capital, né, como nós estamos vendo. Nosso plano diretor já existe e já tem os gabaritos definidos também até quanto pode, né, no atual plano diretor, e quanto ele pode ter de mais pavimentos. Isso já está definido no nosso plano diretor. Apenas agora estamos tratando do projeto complementar para que realmente seja regulamentada a situação do plano diretor já existente, né? Então, por exemplo, nós temos locais que pode subir 3 pavimentos mais, tem local que pode subir 5 pavimentos mais, como é aqui embaixo, todos nós conhecemos, né, aqui na região da praia, né, aqui da Emplaque, né? Ali pode até chegar a 5, é o máximo que eu já vi, né? E temos locais aqui no centro que são 2 pavimentos, né? Então, se eu entendi, essa transferência de índice, ela não dá em duplicidade como dá em Florianópolis. Florianópolis você ainda compra solo criado, que é uma outra lei que a prefeitura tem, não é isso? E tem mais a transferência de índice. Então, você tem 2 custos. Aquilo que você quer fazer até 10 ou 12 pavimentos, você vai pagar já a partir de um determinado índice, não é isso? O outro é um que você compra e põe em cima daquele ainda. Certo? Nós não temos essa situação, só temos a situação de botar em cima do que nós já temos, então não tem duplo valor aqui, é um único valor. Esse único valor, pelo que eu estou entendendo pelo plano diretor atual, ele dá como é que se diz, a opção de você adquirir da prefeitura ou adquirir através desse índice que a prefeitura vai desapropriar em algumas áreas que a prefeitura precisa, que é o caso da macrodrenagem, por exemplo, ou, por exemplo, um terminal de ônibus, né? Então, coisas parecidas. Aí eles têm essa opção. O que a gente quer ainda adaptar a mais dentro do próprio plano diretor e dentro dessa lei, talvez uma lei paralela, complementar, é que se a pessoa tem, por exemplo, 10 mil metros e vai desapropriar 2 mil metros como disse o doutor Gilberto, ele pode ser em desapropriação amigável ou pode ser judicial, que a gente sempre vai procurar fazer amigável, né? Então, esses 2 mil metros dos 10 mil metros, que também já possa ser aproveitado na área remanescente de 8 mil metros. Está entendendo? Então, por exemplo, a pessoa tem uma propriedade, que ele contava ali fazer uma coisa. O plano diretor, de repente, não contemplava ele ali, né? Mas ele teve essa perda de 2 mil metros quadrados. No próprio terreno remanescente dele, o que a gente queria também, é que ele já se beneficiasse disso. Porque ele tem uma moeda que tem duplo valor, ele pode usar naquela área que foi remanescente dele, né? Ou pode utilizar vendendo para um construtor, né? E esse construtor utilizar. Senão fica uma coisa, fica mais bem valorizado. Eu acho essa maneira mais bem valorizada. Então, por isso a gente está, né? Eu acho que ficou mais ou menos isso, doutor Gilberto. Nós somos um pouco diferente de Florianópolis, por isso que eu estou colocando... Eu vejo o seguinte, toda transferência ele pode utilizar no mesmo terreno ou transferir, desde que naturalmente o plano diretor permita. Exatamente. Entende? Desde que o plano diretor permita. Agora, essa segunda lei que eu estou falando, ela seria uma adaptação ao plano diretor, que tem que passar por audiência pública, evidentemente, né? E ainda ter mais essa oportunidade. Certo? Seria uma alteração no plano diretor, no caso, né? Um item no plano diretor. Aí, o plano diretor é que define, né? Só queria dizer para o vereador Wilson aí que se ele vai lá e na Lagoa e vê prédios com 4 pavimentos, 5, é anterior à lei que hoje não pode mais. Não, só pra, aí vai lá, o Frigo falou que só pode 2, não, já existe lá. Outra coisa o que foi feito na beira-mar aqui de Florianópolis, do tempo que começou com a Ângela, inclusive quem sugeriu até foi eu, quando eles foram desapropriar os terrenos, ali na beira-mar continental, os terrenos ali tinham um índice baixo, e eles não sabiam, e o que ia gerar para transferir, não chegava perto do valor exigido pela desapropriação. Aí eu sugeri a eles que aumentasse o índice daqueles terrenos. Por lei, entraram na Câmara, passaram, o índice era 0,5, passaram aqueles terrenos individualmente para 9, para 10, para dar um valor competitivo no mercado. Então, se ele tinha 200 metros, eles passaram para 1.000, 1.500 metros, para a hora que eles fossem vender, pegar um valor compatível com a desapropriação. Foi assim que eles
deram de contrapartida para pegar o financiamento daquela... Ô, engenheiro Frigo, na verdade isso que o prefeito colocou, duas coisas. Na verdade, a pessoa que vai, um empreendedor, por exemplo, se ele comprou, ele precisa de 1.000 metros quadrados, vamos supor. Ele conseguiu comprar de outra pessoa 500, ele pode usar os dois tudo no mesmo empreendimento. Então ele pode comprar 500 de uma pessoa e fazer a compra dos outros 500 da prefeitura. Isso já está previsto aqui no projeto de lei. E outras... 10 pedaços, vamos dizer, de terreno, né? 10 escrituras. E a outra situação seria essa que o procurador Nazário falou, a situação de toda aquela área que ele foi desapropriado ali, jogar em cima do mesmo lote. A gente até conversou anteriormente, só que isso é uma alteração do plano diretor, não. Seria uma lei complementar daí no caso, né? Seria outra situação. Tem casos que se jogar tudo em cima do mesmo lote, não vai ter terreno. Eu acho que sim, tem que obedecer o plano diretor e a partir daí deixar ele colocar 2 pavimentos. Ele vai utilizar. Ele vai utilizar a parte que for possível e o remanescente ele transfere para um terceiro. Exatamente. Muito bem, continuo à disposição, mas tenho a impressão que os senhores não devam ter mais dúvidas e também acredito que os senhores, se nós tivermos dúvida até que o projeto entre em votação, que os senhores se disporiam a nos explicar. Aliás, conheço o vereador Visto, conheço muito bem o Castelo há longo tempo. E o rapaz esteve conversando com a gente. E qualquer vereador que quiser explicação particular, é só ligar, a gente vem aí, conversa, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá? Muito bem. Então nós... Não, alguma coisa que eu gostaria de colocar? Porque aqui às vezes a gente não consegue explicar direito, se for até mais individual, a gente consegue... Seguramente não vai ser igual a Florianópolis. Nem lá também nem lá está totalmente redondinha. Lá tem falhas também. Aliás, é a chance de vocês, talvez, corrigirem algumas falhas de lá. Aliás, é uma grande chance de vocês começar tudo certo, né? O crescimento já com tudo organizado. Então, o plano diretor... A iniciativa aí de chamar a gente e trocar uma ideia. O plano diretor novo lá da Florianópolis está já está... Acho que já pode acessar na internet... E ali eles já alteraram, já é um pouco mais atualizado. Acho que o pessoal também pode dar uma olhada e tal. Isso aí eu acho que poderia ser feito. Bom, sendo assim, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao doutor Gilberto, doutor Frigo, ao Matheus da CEPLAN, a Luana, a Caroline, enfim, aos funcionários da CEPLAN que aqui estiveram nos prestigiando, agradecer aos senhores vereadores e, naturalmente... nos colocar à disposição dos senhores também para que nós possamos retribuir a gentileza quando necessário for. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado.